Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para você o vídeo de um padre que está bem revoltado com essa decisão do Vaticano. Veja aí na tela. Rasguem o Tratado da Verdadeira Devoção. Rasguem o livro As Glórias de Maria. Joguem fora todos os discursos e alocuções dos últimos papas, Leão XIII, Bento XV, São Pio X, Pio XI, Pio XII, na qual eles afirmam a corredenção e a mediação universal de Nossa Senhora. Neste 4 de novembro, neste dia terrivelmente histórico, em que sai de Roma uma nota pretensiosamente esclarecendo a devoção da Senhora, na qual, dentre outras coisas, se fala que é sempre inapropriado usar corredentora a referir-se a Nossa Senhora. Abominável, abominável. Esses homens estão a serviço do demônio, a serviço de Satanás. Satanás. Agora uma pausa aqui, né? Ou seja, esses homens, o Papa, está a serviço do demônio? Estranho, né? O Papa não é o representante de Cristo na Terra, conforme a doutrina romana? E vocês podem falar contra a autoridade máxima da Igreja Romana dessa forma? Eu acho que as acusações que muitas vezes romanistas fazem contra protestantes, não é? Dizendo que os protestantes são todos divididos, a única igreja verdadeira é a Igreja Romana, a única igreja que é unida é a Igreja Romana. Não parece que é tão unida assim, não é? Satanás reinará no Vaticano e o Papa será o seu escravo. Foi o que o padre Kolbe viu na comemoração dos 200 anos da fundação da primeira loja maçônica em Roma, em 1917, quando as sociedades secretas diziam que no Vaticano reinaria o seu espírito. E essa nota foi aprovada pelo Papa no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Diga-se não uma guerra contra Nossa Senhora e, portanto, uma guerra contra nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, na visão romana, que coloca Maria realmente numa posição indevida, pode até ser visto como uma guerra contra ela. Mas o fato é que, gostando ou não, a decisão dessa nota se aproxima muito, pelo menos em uma pequena parte ainda, do que os protestantes vêm falando há muito tempo, não é? Então não é uma guerra contra Maria, nem contra Jesus, porque Maria não ocupa essa posição que a Igreja Romana vem defendendo, conforme esse padre está dizendo, há muitos e muitos anos. Portanto, eu concordo, nesses pedacinhos, pelo menos, que o Vaticano acertou, não é? Com relação a Maria. Ficou bíblico, ficou bíblico. Sim, nós estamos diante de nós com homens que não mais professam a fé católica. Homens que trabalham para a destruição da igreja. É preciso resistir. É preciso resistir. Não tem como mais ficar passando pano nessa gente. Cadê esse povo que fica com pulseirinha no braço, com totus tuus, consagração total? Tem que se levantar agora para defender Nossa Senhora. Mesmo se um anjo do céu descesse e falasse algo que fosse contrário à doutrina católica, nós deveríamos resistir. De São Paulo, nós devemos resistir ao... Opa, peraí. Paulo não falou isso não. Paulo falou que até mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse um evangelho diferente daquele que ele tem pregado. Não é diferente da Igreja Romana, não. Não é não. Precisa ler lá, né? Diferente do que Paulo pregava. E o que Paulo pregava, onde é que está essa questão de Maria? No que Paulo pregava. Nós devemos resistir ao Papa, aos bispos, quem quer que seja, a Túcio, ou sei quem sei lá é, essa tristeza desse homem. Ele está bem revoltado, né? Mas eu digo de novo, ele está conclamando aqui os fiéis devotos de Maria a se revoltarem contra o Papa, contra a autoridade dos bispos da igreja. Você que é católico romano concorda com uma coisa dessa? Porque estou falando aqui tendo em mente o que vocês mesmos, romanistas, falam do Papa. Ele não é infalível quando decreta da cátedra. Esse documento não é um documento oficial assinado pelo Papa. É correto, então, se revoltar contra ele?
ou estão revoltados porque ele se aproximou muito com o que os protestantes vêm falando há muitos anos. Eu acho que esta é a questão, não é? Deu uma feridinha lá, uma cutucada no orgulho, porque ele se aproximou muito com o que os protestantes vêm falando. E sabe por quê? Porque é o que está na Bíblia. E o grande erro desse padre e do outro que eu vou mostrar agora, em seguida, é porque segue tradição e não segue a Bíblia. E aí quando vai olhar o que está na Bíblia, chega a conclusões que realmente Maria não ocupa essa posição que eles querem que ocupe. E aí vai se revoltar então contra o líder máximo da igreja? Então para que ter um líder máximo da igreja? Está aprovando um documento desse, uma blasfêmia dessa contra Nossa Senhora. A corredenção e a mediação universal de Nossa Senhora são doutrinas comuns, aprendidas na igreja, sempre ensinadas na igreja. Verdade, sempre ensinadas na igreja romana, mas não ensinadas nas escrituras. Simples assim, né? Desde os primeiros séculos, Santo Ireneu disse que Nossa Senhora causa nostra salutis, causa da nossa salvação. Os santos doutores, São Bernardo, São Ciro de Alexandria, Santo Efrem, tantos outros santos marianos do início da igreja, que louvaram a participação singular de Nossa Senhora no mistério da redenção, como co-redentora. É exatamente esse o problema. Vai se apoiar no que os outros falavam, porque considera eles também como autoridade, não é? Mas não considera como autoridade aquele que se opôs a um pensamento deles, ou seja, vamos usar aqueles que defendem o que nós queremos defender, né? Ele está bem revoltado mesmo, né? E pouco importa o que pais da igreja, o que outros teólogos antigos falaram, o que importa é o que está nas escrituras, não é? E esse é o erro. Não olha para as escrituras, aí tem que ficar defendendo essas heresias. Por isso é lamentável. O que nós faremos hoje, nos opor publicamente, isso que nós estamos fazendo aqui. Nós queremos nos opor publicamente, queremos fazer obra de reparação ao coração imaculado de Maria, tão ofendido pelas blasfêmias dos homens da igreja. Salve Maria. E agora a gente vai para o próximo vídeo, que é do padre Paulo Ricardo, que é bem conhecido aí nas redes sociais. E ele fala claramente que sem devoção a Maria não há salvação. Você concorda com isso? Vamos lá então? Assista aí. Será que a devoção à Virgem Maria é necessária para a salvação? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos antes construir os andares de baixo do prédio, porque nós estamos aqui já no terceiro andar. Quais são os andares de baixo? Então, ele vai falar aqui sobre os andares. E eu não sei se você reparou, mas ele colocou Maria no terceiro andar. Por quê? Porque esse vídeo tem o objetivo de mostrar que sim. A resposta à pergunta que ele faz no início é sim. Sem devoção a Maria não há salvação. Porém, isso é já estar no terceiro andar. Então vamos voltar para o primeiro. É isso que ele está falando aqui e ele vai explicar o que é esse primeiro andar, segundo andar, para chegar então no entendimento de que realmente Maria importa aí para a salvação, né? Mas vamos lá, vamos para o minuto 3, minuto 3 e 12 aqui, porque ele está construindo esses andares e é interessante porque até o minuto 3 e 12, a gente vai concordar com ele. Deixa eu pôr já no 13 e 12 aqui para você ver, mas a gente vai concordar com ele. Existe um homem, calma, não todos os homens, um único homem que participa da vida de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Por quê? Porque somente ele pode olhar para o céu e dizer Pai, no sentido verdadeiro da palavra. Então, isso significa que não há salvação se não for através de Jesus Cristo. Essa afirmação aqui não é porque Deus acordou de mau humor e de repente chegou e disse, quer saber de uma coisa? Maomé não salva, Buda não salva, Confúcio não salva, eu vou tornar a vida deles difícil, só Jesus salva. Para a maior parte das pessoas, quando você diz que só Jesus salva, para eles é isso, ou seja, uma espécie de um exclusivismo, um monopólio. Por que só Jesus salva? Mas que injustiça!
Não, gente, é que Buda não é Deus que se fez homem. Confúcio não é Deus que se fez homem. Maomé não é Deus que se fez homem. E, portanto, quem é Deus que se fez homem? Jesus Cristo. Portanto, só Ele salva. E Jesus é necessário para a salvação. Até aqui? Estamos juntos? Estamos de acordo. Tirando essa última parte, onde ele diz que Jesus é necessário para a salvação, o restante eu concordo com ele. Né? Ele está falando o que é bíblico. Agora, por que eu não concordo com a fala dele de que Jesus é necessário? Porque nessa expressão, ele a usa com a intenção de dizer que não é suficiente. Entendeu? A jogada aqui, Jesus é necessário. Não, Jesus não é necessário. Jesus é suficiente. É diferente. Totalmente diferente. Mas ele usa necessário porque ele vai incluir dentro do suficiente devoção a Maria. Ou seja, somente Jesus, você tem que crer em Jesus porque ele é necessário, segundo ele, mas você também precisa da devoção a Maria porque ela é necessária. E então, com Jesus e Maria, você tem o suficiente para a salvação. Não, isso não é bíblico. Jesus não é necessário, Jesus é suficiente e único para a salvação. E você percebeu ele falando, tudo certo até aqui? Sim, mais ou menos tudo certo, tirando essa última parte. Mas agora começa o erro. Porque ele agora vai para o terceiro andar. Ele vai explicar agora o que é Maria, nesse plano de salvação que só existe na cabeça dele e nas interpretações e tradições da Igreja Romana e de muitos teólogos antigos. Vamos lá, vamos ouvir agora o que ele tem para dizer. Problema. O problema é que Deus podia ter feito de outro jeito. Mas ele não fez de outro jeito. Deus, quando construiu essa ponte entre o céu e a terra, decidiu, por liberdade dele, que faria isso através de Maria. E aqui então vem o primeiro princípio colocado por São Luís, que Deus quis servir-se de Maria para a encarnação. É o que nós estamos aqui no tratado número 16. Veja, você pode espernear, pode dizer que não, mas é isto. Ele se serviu de Maria para a salvação. É interessante como ele vai construindo o argumento, porque, veja, Deus se usou de Maria e ninguém tem como dizer o contrário. E realmente, ninguém está dizendo o contrário. Eu nunca disse que Deus não usou Maria. Em nenhum lugar Deus deixou registrado que Maria ocupa a posição que vocês a colocaram. Maria foi sim um instrumento nas mãos de Deus. Mas só isso. Não gosta de eu dizer isso? É o que a Bíblia diz. Ela foi um instrumento, ela foi usada. Por isso que ela mesma, diante do anjo, disse, está aqui a tua serva, faça conforme o Senhor quiser. Instrumento, uma pessoa que se colocou a serviço do Senhor, à disposição de ser usada. Eu gosto sempre de dizer que se Maria pudesse estar aqui hoje, eu acho que ela chamaria todos esses que a colocam numa posição que ela nunca foi colocada, chamaria todos de loucos, né? No sentido teológico. Porque eu creio que na personalidade e na humildade de Maria, a ponto dela ter sido escolhida por Deus para esse propósito, jamais ela aceitaria uma posição como essa que vem sendo colocada, né? Bom, segundo princípio, que está aqui também no tratado número 22. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Por quê? Porque ele não muda de ideia. Ele não muda de... Mais um problema. E você vê que ele está lendo é o tratado, não está nas escrituras, né? É o tratado. Esse é o grande problema da Igreja Romana. Por isso tantas heresias. Porque eles não ficam só com as escrituras. E ainda acham ruim quando a gente fala isso.
Onde é que está escrito que Maria foi usada no plano de Deus para a santificação de todos os homens? Ah, mas através de Jesus. Sim, através de Jesus e não dela. E não dela. Ela como pessoa, como ser humano. Através de Jesus. Ah, mas Jesus veio através dela. Sim, mas Jesus ter passado por ela não a torna projeto de Deus para a santificação das pessoas. Porque quem salva é Cristo e não ela. Porque o que eu estou querendo dizer é que Maria foi um instrumento usado nas mãos de Deus para que Jesus viesse ao mundo. E nada mais além disso, embora ela foi sim cheia de graça. Lembrando que ser cheia de graça, conforme o texto diz, não é que ela era santa. Não é que ela era um ser humano diferente de todos os outros e sem pecado. Não, ser cheio de graça, pelo contrário, indica que ela recebeu um favor imerecido de Deus, porque é isso que graça significa. Ela foi abençoada a tal ponto de receber um presente de Deus, de ser usada de tal forma, como nenhum ser humano e nem ela teria a honra de ser usada. Mas Deus a escolheu para trazer Jesus ao mundo. Por isso ela é cheia de graça. Ela foi abençoada em um nível além de todas as outras mulheres. Mas não porque ela era sem pecado, porque ela era imaculada e coisas desse tipo. Simplesmente a palavra cheia de graça significa que Deus a abençoou grandemente, com um favor que ela não merecia. Porque graça é isso, tá? Então, mas você está vendo aí, né? Não é a Bíblia. E realmente esse é o problema. Por quê? Porque ele não muda de ideia, ele não muda de método, ele não se arrepende do que ele fez. Ou seja, para que a escada entrasse no mundo, ele usou uma porta, Maria. Pois bem, agora, na mesma escada, para voltar, no caminho de volta, você passa pela mesma porta, Maria. A escada é Jesus, o único... E agora você veja como é que ele já está chegando no terceiro andar, mostrando que Jesus é necessário e Maria é necessária. Para quê? Para que os dois juntos se tornem o suficiente. Isso é errado. Jesus é a única ponte, Jesus é a única escada, Jesus é a única porta. Onde é que tem nas Escrituras que Maria é a porta? Não, eu vejo nas Escrituras que Jesus é a porta. Como assim Maria é a porta? Ora, Jesus disse eu sou a porta. Não, Maria é a porta. Para ir para o céu você tem que fazer o caminho inverso. Já que Jesus saiu por Maria, agora você tem que primeiro passar por Maria para encontrar e subir a escada. Que gente, não. Se você tem um pouquinho de raciocínio, você vai perceber que isso daqui não faz o menor sentido. Vai ler a Bíblia, vai ler só as Escrituras, procura isso. Procura isso, porque as Escrituras têm autoridade. Né? Aí vão dizer, mas foi a igreja, aquela história, né? Foi a igreja que trouxe a Bíblia. Eu vou gravar um vídeo ainda sobre isso, porque isso é uma falácia também, né? Isso é uma falácia. O sola Escritura não existe na própria Escritura. Existe, eu vou te mostrar que existe. Mas vamos voltar aqui, continuar mais um pedacinho. A escada é Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, mas a porta que Deus usou é a Virgem Maria. Então, nós deduzimos com toda clareza que a devoção a Maria é necessária para a salvação. Então, nós deduzimos com toda clareza que a devoção a Maria é necessária para a salvação. Viu? A devoção a Maria é necessária para a salvação, assim como ele disse que Jesus é necessário para a salvação. Por quê? Porque Maria é a porta. E para você subir a escada, que é Jesus, você tem que passar por Maria. Entendeu agora? Ou seja, ele está deixando claro que Maria é corredentora. Sem Maria, você não consegue ser salvo. Sem você devotar sua vida a Maria, você não será salvo. Aí vem o problema, a pergunta no qual a gente se embate. Padre, então quer dizer que os protestantes estão todos no inferno? A resposta, nós não sabemos. Calma. O que acontece é o seguinte. É claro e é evidente
que se uma pessoa, sabendo que Deus quer nos salvar por Jesus Cristo, e sabendo que Deus faz o nosso acesso a Jesus Cristo por Maria, se essa pessoa sabe disso e rejeita isto, é evidente que essa pessoa está condenada porque está rejeitando explicitamente aquilo que é o projeto divino. A pergunta é se os protestantes sabem disso. Eu acho que não. E eu vou parar o vídeo aqui, tá? Depois você assiste o restante, porque ele só vai concluir esse argumento dele. Maria foi uma mulher muito abençoada, como eu já disse. Mas ela não é porta para a salvação. E baseado unicamente nas Escrituras, diferente dessas tradições e livrinhos e de padres antigos e papas e seja lá o que for, as Escrituras afirmam que quem não crê unicamente em Jesus está condenado. Quem está condenado, de acordo com as Escrituras, é quem coloca alguma coisa a mais para a salvação. É quando alguém diz que Jesus é só necessário para a salvação e não suficiente para a salvação. Portanto, é complicado isso, porque eu chego à conclusão que quem está caminhando para a condenação não sou eu, mas aqueles que estão colocando uma porta diferente para a salvação. Bom, é isso. Deixa aí nos comentários a sua opinião, mas isso é muito sério, né? E é por isso que essa nota do Vaticano deu tanto problema e eu creio que ainda vai causar muito rebuliço no meio católico romano. Mas a verdade é sempre a mesma. Quando você deixa de seguir só as Escrituras, você cria todo esse tipo de heresia e de problemas. Então é isso. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe a sua opinião nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.